Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Dani Pod. E eu tô muito contente com a minha entrevistada aqui hoje. Vocês não têm noção quem é essa pessoa maravilhosa que tá aqui na minha frente, que eu tive o prazer de conhecer, de estar junto, e uma pessoa que tem muito a agregar, muito a nos ensinar. Eu tenho muito que aprender com ela. Tô aqui com a Graziele de Souza, que eu vou chamar de Grazi. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, Dani. Tô muito feliz que tu estás aqui comigo. E eu também, eu agradeço muito o teu convite. Muito honrada. Que bom! Porque assim, ó, falar na Grazi, fonoaudióloga, quem não conhece a Grazi é fonoaudióloga, trabalha com crianças, né, Grazi? É muito conhecida aqui, é muito participativa, está na Casa Biel também. Sim. Temos um episódio aqui na primeira temporada com a Casa Biel. Então, claro, falamos em ti, falamos em várias pessoas naquele episódio. E as pessoas precisam te conhecer. A fonoaudióloga Graziele de Souza. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, né? Eu acho que o nosso objetivo maior é trazer informação, compartilhar conhecimento. E espaços assim são sempre muito bem-vindos, tanto para mim quanto para os outros. É isso aí. Até é importante falar com o pessoal que hoje era para estar conosco o Evandro, né? O fonoaudiólogo Evandro Gomes. Ele teve um contratempo que a gente tá aí, né? Qualquer um pode acontecer, e ele ficou muito triste, não conseguiu estar conosco. Mas a Grazi com certeza vai poder suprir todas as nossas perguntas aqui, as nossas dúvidas. Vamos lá. E na verdade, Grazi, é uma conversa, né? Eu até te perguntei se tu já tinha participado de um podcast, tu falou que não, né? Mas já teve em rádio. Conversa muito com os pais, conversa em reuniões com grandes grupos. Então, um podcast aqui com a Dani vai ser moleza. Grazi, quanto tempo tu é fonoaudióloga? Esse ano vai fazer 22 anos. Nossa, que idade tem a Sara? A Grazi é mãe da Sara, vamos falar, né? A Sara tem a Sara? 19 anos, e há 22 tu é fonoaudióloga. Isso. Ela não quis seguir os teus passos, né? Ou pra como é que fonoaudiologia não, mas para outras coisas. Para as outras coisas, assim, eu acho que não vai sair muito longe, sabe? A fruta não cai muito longe do pé. E por ela estar conosco lá na Casa Biel também, eu acho que ela vai acabar indo pro lado da saúde. Com certeza, tem o teu exemplo, né? Nossa, e quem tá lá na Casa Biel, quem não conhece, seria importante conhecer, sabe o amor, né? O aconchego que tem aquilo lá, as pessoas, o conhecimento que tem lá dentro. Então, a Sara estando lá, com certeza ela vai estar muito bem, num meio muito bom, né? E todo episódio, agora nessa segunda temporada, nós temos um tema central, que não é a entrevistada que vai ser o tema, é o assunto que traz a entrevistada aqui. Então, nosso tema hoje é: tem idade certa para a criança começar a falar? Tu sabe que eu sou professora, né? De formação. Então, isso acompanhou a minha vida profissional. Essa fala aí, que vem dos pais, na verdade, né? Que tipo de falas tu ouve no teu meio que vem relacionada a isso? Eu sei que o teu Instagram, ele tem uma riqueza de conteúdos, e lá tem algumas coisas, né? Sim. Ele é preguiçoso. O irmão já era assim, ou o pai era assim. Isso tem alguma relação? Dani, a principal causa do atraso no desenvolvimento da fala está muito relacionada ao meio, né? Aonde essa criança tá constituída, as formas que ela recebe as informações, ou que as pessoas oferecem as coisas para ela. Quando tu me pergunta se tem uma idade certa para a criança começar a falar, tem. Tem sim, né? Para você ter uma noção, uma criança com 2 anos, ela tem que ter aproximadamente 250 palavras no seu repertório. Ela já tem que estar muito mais comunicativa do que a grande maioria hoje em dia, né? Eu digo que as crianças
pós-pandemia, os adultos pós-pandemia, as crianças pós-pandemia, as famílias mudaram muito o seu jeito de ser e o jeito de lidar com as coisas. Então, o uso das telas, a dificuldade de socialização, porque hoje em dia nós, adultos, também temos dificuldade de socialização, né? E para as crianças isso fica muito mais latente. Então, a gente percebe, assim, que existe uma grande gama de crianças nessa faixa etária, de 1 ano e 8 meses até 3 anos, que tem um atraso no desenvolvimento de linguagem, sim, e até, às vezes, outras questões, né, que comprometem a fala, porque fala e linguagem são coisas diferentes, né? Uma constitui a outra. E esse movimento que a gente encontra é muito maior hoje, das famílias procurando precocemente um atendimento especializado em função desse atraso. Meu filho não fala, e agora o que eu faço? Né? Essa é uma pergunta frequente. Sim. E muitas vezes na própria creche, né, na escolinha que a criança está inserida, porque lá a professora ela tem várias crianças. Não que elas sejam iguais, não é isso. Mas a professora ela consegue ver 20 crianças, cada uma num desenvolvimento, e ela pode conseguir dizer para o pai, dar um alerta para o pai, né? De repente seria importante procurar um profissional, porque não está se socializando. Às vezes a criança é mais tímida, né? Se retrai um pouco mais. E seria o momento, já com 1 ano de idade, de repente, procurar um profissional? Então, a gente coloca assim, quando tu falou, só voltando um pouquinho ali, quando tu falou a questão da escola, a escola é um grande parceiro, sim, né? Tem que ser. Muitas crianças chegam porque a escola starta, tem alguma coisa de errado. A criança não tá muito legal, não tá se desenvolvendo bem, ou não tá se comunicando bem. Enfim, 1 ano... A criança tem que ter... Antes da gente falar, a gente precisa passar por outras etapas. Sim. Né? É tudo uma questão de contexto e de passagem. Então, vamos pensar assim. Lá, quando a gente fala na pediatria, existe o marco do desenvolvimento infantil. Nós também temos o marco do desenvolvimento da linguagem. Então, a criança precisa olhar, escutar, apontar, jogar o brinquedo no chão, né? Receber informação, se expressar de alguma forma, para aí sim ir construindo a linguagem que vai ser gerada a fala. 1 ano, se a criança é bem estimulada, se ela recebe um apoio legal dessa família, ela não vai ter nenhum sinal que chame tanta atenção. Mas ali com 1 ano e 8 meses, que já está chegando nos 2 anos, que a criança já tem que ter um repertório maior, eu tenho no meu consultório algumas crianças nessa faixa etária, assim, 1 ano e 8 meses, que é muito bacana. Pois é, porque quanto antes... Eu posso falar tratar? Ou não é essa palavra? Pode ser? Quanto antes tratar... Se trata uma queixa, né? Quanto antes tratar, mais cedo vai ter um diagnóstico, mais cedo vai ter um resultado positivo, né? Com certeza. E, assim, a gente percebe que essas crianças pequenininhas... Porque a gente tem sempre a sala de espera, né? Sim. Então, a gente vai, orienta pai, orienta mãe, traz pai, traz mãe. Porque eu vou dizer pra você, tem muito pai e mãe que não sabe brincar com o filho. Com certeza. E a brincadeira é a essência do desenvolvimento infantil. É um estímulo, né? Isso, a criança aprende brincando. Com a interação. Eu trabalhava numa cooperativa há muito tempo atrás, e quando eu chegava nas reuniões, as pessoas diziam assim, lá vem a menina que brinca, né? Porque a gente brinca. A criança precisa do brincar. Ela precisa do brincar e do mediador da brincadeira, que somos nós, os adultos. E tem pai e mãe que não sabe. Que daí você coloca no chão, você apresenta o brinquedo, você diz que naquele brinquedo você pode fazer inúmeras coisas, né? Eu tenho muitos pais que chegam pra mim e perguntam assim, Grazi, que brinquedo que eu compro pro meu filho? Eu digo um brinquedo que dá pra quebrar. Um brinquedo que dá pra estragar. Porque ele pode ser usado de um jeito, ele pode ser usado de outro. Mil possibilidades. E eu, quando vejo o teu Instagram, até inclusive, Grazi, depois, quando for, né, o episódio, a gente vai colocar o teu Instagram, tudo certinho, né? Porque eu quero que as pessoas conheçam. O teu Instagram, ele é muito interativo. E assim, além de interativo, ele é emocionante. Se eu começar a falar, eu já vou começar a chorar, né? Mas... não tem problema. Ontem eu comecei a olhar o teu Instagram, sempre olho, mas assim, ontem eu fui estudar, né? O teu Instagram, e assim, é muito emocionante.
É um adulto com a criança, ou é mais de uma criança, ou, né? E aquela coisa, tu te colocar no lugar, tu estar junto, tu sentar no chão, tu tá perto, né? Então, muita coisa emociona na tua fala. Eu sei que tu também é bem chorona. Né? Eu sou. Eu sei que tu é muito chorona, mas é porque tu é muito isso, tu é muito coração, tu entende o que a criança precisa, né? E a gente olhando... desperta tanta coisa. Sim. Como é importante um pai estar olhando o teu Instagram. Porque como tu falaste, tem adulto que não sabe brincar. Não ensinaram para ele a brincar. Né? De geração em geração. Isso já era assim. É diferente. Isso, perfeitamente. Né? Às vezes a criança não tem irmãos. Porque quando ela tem, ainda tem a interação. Pode acontecer a interação ali dos irmãos. Mas se a criança é filho único, quem é que vai estar interagindo com ela em casa? E assim, Dani, antigamente nós tínhamos a rua, né? Que a podia, rua, né? Que podia. Tudo podia, porque então, não assim, tem perigo. eu digo pros pais, eu vou te dar uma situação, né? Eu tinha na minha infância aquelas loucinhas laranja. Sim. De barro. Claro, eu também tinha. Que, né? Muita gente teve. E o que a gente fazia? A gente picava folhinha, mato, arroz cru, pra brincar de casinha, pra brincar de cozinha. E eu tenho todo esse material no meu consultório. Então eu tenho macarrão cru, porque eu trabalho tanto as questões sensoriais, quanto as questões da brincadeira simbólica, que a gente chama, né? E eu me lembro muito bem, numa situação que já faz muito tempo, que eu peguei e coloquei o macarrão na panelinha e eu coloquei o arroz. E a gente começou a brincar. E a mãe na sala de espera ouviu. Ela nos conteve, ela abriu a porta, entrou e disse assim: meu Deus, ela vai pôr na boca, ela vai engolir, vai... eu pensei que ela queria brincar junto. Não, ela era ficou assustada porque ela achava que a criança ia botar na orelha, ia botar no nariz, ia comer. Ela tá sob supervisão, né? Isso, e foi isso que eu falei pra mãe. Eu disse: mãe, não vai fazer. Ela tá sob supervisão, eu tô aqui, eu vou mostrar pra ela que não pode, eu vou orientar ela que não pode. Então, assim, as crianças hoje vivem numa redoma que às vezes não é tão legal, né? Às vezes atrapalha todo o processo. E eu vejo que a pandemia atrapalhou muito mais, né? Porque daí na pandemia as crianças não tinham a creche, não tinham a escola, quem podia era online. Isso. Daí as famílias também... Todo mundo muito triste, muito mal, porque ninguém estava acostumado a ficar em casa. Era a própria questão também do receio, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Pois é. Daí, Grazi, eu acredito, tu vai me confirmar porque tu entende melhor do que eu, que as telas foram muito mais usadas nessa época de pandemia. Pra cá, né? Nessa época. Já ainda é usada. Mas assim, na pandemia não foi muito mais consumida? Muito. Assim, ó, teve o lado bom do consumo de telas e teve o lado ruim do consumo de telas. Vou te dar um exemplo. Antes, a criança que estava em fase de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, ela tinha tela como lazer. Joguinho, videozinho, youtuber, né? Ali já virou uma obrigação. A criança tinha que ficar sentada tempo, né, na frente do computador, na frente de um celular, que para aprendizagem o celular não é a tela ideal, a gente sabe, né? Para escutar uma professora falar, os amigos todos naqueles quadradinhos. Então aquilo gerou um desconforto em relação ao uso da tela. Ali, por mais que era para um benefício, para um objetivo bacana, muita coisa se perdeu, né? As crianças saíram do contato físico, humano, né? social, afetivo, para um contato de quadradinho, cada um no seu quadrado, literalmente. E aí, aquele momento ali não era agradável para elas. É difícil você pegar uma criança que estava em processo de alfabetização nesse momento e tu ver se ela se alfabetizou. Pois é. Se ela teve bom rendimento. Não tem. Positivo. É muito pouco. São muito poucas crianças. Né? E daí nesse momento as crianças tinham um momento de escola, de aula. Acabava aquele momento, televisão, joguinho, vídeo no YouTube, desenho animado. Maria Clara JP. Isso. E daí isso aí foi aumentando, né, a quantidade ali. Me fala, Grazi, qual é o teu posicionamento em relação ao tempo de tela? A Sociedade Brasileira de Pediatria deixa muito claro. Quem tem dúvida pode entrar lá no site e dar uma olhada. Até os 2 anos, zero tela. Zero tela.
Mas você vai nos lugares, tem bebê de 3, 4 meses com um tablet colocado, apoiado em cima do carrinho. Não é porque... Não, a criança não tem maturação. Ela não tem maturação auditiva, ela não tem a acuidade visual, que é o poder enxergar direito. E a tela acaba antecipando e prejudicando, coisas, né? Então, assim, vamos pensar. Eu posso usar a tela? Posso, mas eu posso contextualizar. Meu filho tem 2 anos, 3 anos. Vou chegar no final de semana, vamos assistir um filme junto. Ai, não assiste filme. Você mostrou pra ele como é que assiste filme? Que filme você vai assistir com ele? Vamos pro desenho? Né? Vou usar a tela. Eu falo sempre pras mães. Eu ainda tive uma mãe essa semana no meu consultório que falou assim: Grazi, a gente não dá a tela pra ele. Eu falei, não precisa. Coloca no site, que eu uso um site que estimula muito a questão da linguagem e da própria oralização. Pra ouvir, né? Coloca na caixinha, não precisa, né? Coloca lá na caixinha de som e deixa a criança ouvir. Porque existem os benefícios e os malefícios, né? Eu acho que o mínimo possível. O mínimo. O mínimo possível. Criança tem que correr, tem que pular, tem que brincar, tem que se sujar, tem que se machucar. Criança tem que ser criança. Não tem que ser alguém atrás de uma tela, parado, só respirando. Isso me preocupa bastante, porque eu circulei em vários ambientes escolares. E os próprios ambientes escolares oferecem muita tela. E não vou dizer para ti que com menos de 2 anos de idade a criança não está tendo acesso, porque eu vou estar mentindo para ti. Ela está tendo acesso, sim. Daí tá distante dos olhos do pai, porque o pai não tá vendo isso acontecer. Tá distante de um profissional, né, da tua área, por exemplo, que também não tá vendo isso acontecer e acha que isso tudo é muito normal, né? Em relação à orientação do pai, porque o pai pode chegar na escola e ter essa conversa com a escola, né? Mas o pai, ele entra com a criança, ele tem essa orientação da parte do fonoaudiólogo para ele entender, porque o pai também não sabe. Vamos partir desse pressuposto aí, que o pai também não sabe. Né? E que legal que tu trouxe esse assunto, porque assim, ó, eu escuto muito assim, poxa, Grazi, tu pediu pra gente tirar a tela, a gente tá conseguindo. Todo dia eu chego pra buscar ou pra levar na escola, ele tá vendo Peppa Pig. Né? É um momento de lazer. Será que não dá pra botar... Já vou aqui, né? Uma cantiga? Uma cantiga de roda, alguma coisa que desenho, né? Com algumas características que pra mim não se enquadram. A Peppa, a Marcia, que, meu Deus... A Marcia é o terror? Malvada. Ela é malvada? Ela é igual o Pica-Pau da nossa época? Isso. Porque o Pica-Pau, ele só fazia maldade, né? Coitado daquele urso, ele só sofre. Quando eu assisti a Marcia e o Urso, que eu não tinha mais criança dessa idade, mas daí tinha os amigos que tinham, eu fui parar pra entender... Quem era essa Marcia? Eu disse, pelo amor de Deus, a Marcia, ela é maldosa, ela é malvada, não é legal dar pra criança. As crianças amam. Daí eu sempre fiz o comparativo, quando eu ia falar pra um amigo, eu dizia assim, lembra do Pica-Pau? Porque foi a única coisa que me vinha na cabeça. O Pica-Pau da nossa época, que não sei nem se passa ainda, não vejo, mas tipo, na minha época tinha... só fazia maldade e a Marcia só faz maldade. Daí a criança vai aprender o quê? A fazer maldade. A fazer a maldade. E elas aprendem. E assim, quem é que tá oferecendo pra ela? Os pais. Se o pai tá oferecendo, é porque é legal. E às vezes né, o pai nem sabe. A criança tem um comportamento, tipo, pega uma coisa escondida. Eles usam a linguagem do que estão vendo. É isso pega aí. alguma coisa escondida. E o pai fala, meu Deus, onde que essa criança aprendeu isso? Eu falo, pai, no episódio tal da Marcia. Pois é, mas o pai não assiste com a criança, né? Isso. Geralmente, eles colocam... Eu tô falando bem de uma forma geral, né? Não vamos... Né? É que a vida hoje em dia tá muito corrida. A gente compreende os pais também. A mãe tem que fazer o almoço. Um exemplo. Ou tem que lavar roupa. Liga a TV, deixa a criança e vai fazer os afazeres, né? Os seus afazeres da casa. Então, ela acaba não prestando atenção no conteúdo. Não é isso? Perfeito. É isso mesmo. E daí, como é que a mãe
entendendo que a fono explicou para ela, como é que a mãe, ela pode ter essa liberdade de ir na escola, de estar colocando isso? Deve, né? Porque a mãe a criança está recebendo o atendimento. Vocês me cobraram que eu precisava levar na fono por causa da questão do desenvolvimento da linguagem, ou porque vocês achavam que ele tinha alguma coisa. E aí, a fono me orientou a 0 tela. Pois é. Né? Mas eu não consigo fazer o 0 tela, porque na escola ele recebe tela de manhã. Não. Várias vezes. Isso pode criar algum embate? Será que a escola pode negar a não querer fazer? A gente sabe, porque eles colocam como um momento de lazer da criança para a organização. Toda a atitude, todo o movimento, ele é compreensível, né? A gente sabe que tanto para pais quanto para a escola, o fluxo hoje é muito intenso das coisas e algumas coisas ficam muito densas para resolver, né? Mas eu acho que quanto mais os pais chegarem e falarem, a gente está tentando tirar a tela dele em casa. Será que não dá para diminuir aqui na escola? Será que não dá para modificar o conteúdo que está sendo apresentado? Eu acho que é um movimento que poderia ser mais frequente, sabe? Eu acho até que a gente não precisa nem ir até o ambiente escolar. A gente pode ir no próprio ambiente da casa mesmo. Às vezes a mãe tem essa consciência, ou o pai tem essa consciência e a mãe não tem. Daí quando tá com a mãe libera. Quando tá com o pai tem a consciência. Ou ao contrário. Né? Então a gente não precisa nem ir até o ambiente escolar para ver que essas divergências vão acontecer, né? Isso. E como é que vocês conseguem... Vocês têm esse acesso à escola? Vocês têm momentos de escola? Ou não? O atendimento, ele se restringe ao consultório? Não, com a criança? jamais. Como é que funciona? Ele vai comigo 2, 3 vezes por semana. 1, 2, 3 vezes por semana. E os outros dias ele vai lá na escola. Então, lá eu vou para orientar, para colher informações, porque comigo ele tem um comportamento, na escola ele tem outro. E assim, uma das coisas boas que a tela trouxe é que eu tenho muito conteúdo. Né? Eu deixo, porque quando eu chego em casa que eu vou transcrever a sessão, eu tenho que... a minha cabeça às vezes também dá pino, como diz o outro. Então eu pego e assisto toda a sessão, né? E aí eu chego na escola, não, porque não faz isso, não faz aquilo outro. Não, faz. Não faz, não. Faz sim. Então, olha aqui. Meu Deus, ele faz mesmo. Tu tem o conteúdo para mostrar para professora? Eu tenho nos meus arquivos, eu tenho todos os vídeos dos pacientes que são gravados, a família sabe que são gravados. Muitas vezes eu mando para as famílias o que aconteceu ali na sessão. Esse foi o momento que a gente fez, olha que bacana, né? Para elas também poderem replicar o que é feito no consultório em casa, mas eu levo para a escola e mostro que sim, ele só precisa dessa ferramenta, ele precisa desse favorecimento para poder ser mais comunicativo, mais expressivo. E de uma forma geral, existe uma boa aceitação? Sim. As pessoas... Sim. Ai, que bom, né? Sim. Que bom, porque eu lembro na minha época de pedagogia, isso aí, eu me formei em 98, então olha quanto tempo faz, né? A gente não tinha muitos estudos assim, a gente não tinha muitas orientações, a gente precisava realmente de um profissional que orientasse, porque o professor não sabia. Há alguns anos atrás não se falava em autismo, se falava muito em hiperatividade, na minha época de professora. Essa criança é hiperativa, tudo era hiperativa, mas a questão do autismo, do TDAH, né, do déficit, eles... de uns dias pra cá, de uns tempos pra cá, começaram a falar mais. A gente tem muita coisa, né? A gente tem o TEA, a gente tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A gente tem o processamento auditivo, o transtorno de processamento auditivo, que aparece mais nessas crianças em fase de alfabetização ali do primeiro ano pra frente, até o diagnóstico é feito nesse processo. E que depois da pandemia, estourou, né? Nós temos o transtorno de desenvolvimento de linguagem, nós temos a apraxia de fala na infância, a gente tem muita coisa, né? E lá, quando tu te formou, em 98, fonoaudiologia não era nada, né? A gente não tinha a visibilidade que a gente tem hoje. A gente não tinha a generalização em ambientes, porque hoje o fonoaudiólogo, ele vai desde a parte educacional até a parte
médica, a parte de saúde, Sim. né? Nós trabalhamos no consultório, em instituições hospitalares, desde a atenção básica até a alta complexidade, como diz o outro. E a gente se insere em todos os lugares com os nossos conhecimentos. E a gente tem subsídio hoje para discutir e para dizer, não, a questão dele é fonoaudiológica, por causa disto. Então, vamos tirar essa possibilidade e vamos tratar as questões fonoaudiológicas para que ele consiga se desenvolver, né? Então, lá atrás, a gente tinha que buscar, correr atrás do espaço. Hoje em dia, graças a Deus, não. Tá tudo muito claro, né? Muito. E como é que eles chegam no teu consultório? Geralmente é o pediatra que encaminha, porque o pediatra, a criança nasce, já tem o pediatra, né? E dali vai. O pediatra que conversa com a mãe e encaminha, ou geralmente a mãe, ou a escola que orienta a mãe, que fica antenada para algum problema que a criança pode, não sei se pode ser chamado de problema, mas alguma deficiência da fala, algum problema da fala, para levar até um fonoaudiólogo. Quem é a pessoa principal que faz esse caminho aí com a família? As duas situações que tu Todas colocou. elas. As duas situações que tu colocou. Eu tenho crianças que chegam até mim porque a mãe tá achando que tem alguma coisa errada. Essa semana eu escutei uma mãe ainda falar assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sempre soube, mas assim, não sei, não conseguia, porque iam dizer que não, outro dizer que não, né? Então, mas assim, eu sabia que tinha. Então, desde a mãe até a avó, e até os médicos, os pediatras, a escola. Qualquer adulto que Isso. entenda um pouco, né, vai perceber isso. Isso. Daí eu tava olhando, eu acho que foi no teu Instagram, Grazi, que tem um conteúdo assim, não sei se foi no teu ou no do Evandro, porque eu me interesso bastante por esse conteúdo, e tava olhando que às vezes a criança... A mãe diz assim, vou dar um exemplo, né? Não sei se foi esse o contexto do que eu li, mas tipo, a mãe pede pra criança contar pro pai quando ele chega, vai lá, conta pro teu... estimulando que ele fale. Mas daí a mãe já vai com toda a fala, tipo, vai lá, conta pro teu pai que hoje nós fomos assim, encontramos fulano, Daí a criança, o que eu vou falar? Porque a mãe acabou de falar tudo. Então isso não é um estímulo, né? Quando tu coloca essa situação, me vem uma outra situação na cabeça, assim. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim pra mim, tu acredita que eu levei meu filho no pediatra? E aí ele perguntou, e quando eu respondi, ele olhou pra mim e disse, não tô falando contigo, eu tô falando com teu filho. A pessoa se sentiu ofendida, né? Mas aquilo ali é um processo de investigação. Claro, é um estímulo E também. acontece muito com a gente, a parte da fonoaudiologia, né? E às vezes não é nem pai nem mãe, assim, né? A gente tá todo mundo tomando um café, ou a gente tá na sala de espera, e aí tu tá perguntando pra criança, e aí uma outra pessoa, uma terceira pessoa vem e fala, porque ele gosta disso, porque ele gosta disso. Pera, fica no teu espaço, porque tá tirando ele falar, o espaço de falante dele. Ele precisa ter o espaço de falante. Mas ele não fala. Mas aí você tá dizendo que ele não vai conseguir. E quem sabe ele consiga. Como isso acontece, gente? Eu tô me reportando da minha sala de aula, né? Tô aqui me lembrando das situações que eu passei. Eu tinha também... Outra situação que também pode acontecer em relação à fala é a criança se retrair, porque quando ela fala... gera uma risada, gera um deboche, gera, né, um burburinho e a criança se retrai. Eu tinha um aluno, isso, meu Deus, há muitos anos atrás, que ele não falava o L intercalado, clá, né? Ele falava chiquilete. E como ele era pequeno, era bonitinho de ver. Isso, o bonitinho deve acontecer muito. Muito. Daí ele falava e as crianças riam. E eu achava bonitinho também. Eu não vou dizer que não, porque eu também achava. Um dia ele chegou pra mim e disse assim, professora, isso aqui é um chiclete. Daí eu disse, muito bem, mas quem te ensinou? A minha mãe. Daí eu disse, e por quê? Porque meus amigos estavam rindo de mim. Ele falava tudo certinho, as outras coisas. Só que o L intercalado ali, ele não falava, ele não conseguia. Mas eu acho que ele não tinha entendido ainda.
talvez quando ele viu que riam dele e ele falou pra mãe, porque eu não, enquanto professora, não tive essa sensibilidade que eu poderia ter tido. Ele falou pra mãe e ele fez questão de trazer os chicletes pra mostrar. E não era uma... quase não percebi isso nas crianças pequenas, essa dificuldade no L. É que assim, ó, lembra que eu falei ali da questão dos marcos de desenvolvimento? Sim. Nós também temos a cronologia para aquisição fonêmica, para cada som. Porque, se for pensar, é tudo muito fácil. Não é bem complexo, né? Nada fácil. Se você for pegar lá no consultório um processo avaliativo de uma criança que fala errado, a gente preenche inúmeros protocolos. A gente faz inúmeras testagens, a gente preenche... Nossa! É muita coisa que ninguém acha que a gente faz, né? Ah, não, ela tá tirando da cabeça. Não, a gente não tá tirando da cabeça. A gente tem, assim, lá com 18 meses, a criança tem que ter 2 sons. Com 24, ela tem que ter tantos sons. O que era previsto é que até 5 anos, a criança tinha que ter todos os sons da fala. B, que é o P, P, que é o B, que é o B, P, que é o P, T, que é o T, M, que é o M, e por aí vai. L, que é o L, R, que é o R forte, R, que é o R fraco. Então, assim, isso tudo vai de acordo com o desenvolvimento da criança. Dizia-se antigamente que até 5 anos a criança tinha que ter tudo isso. Tá. Hoje em dia tem estudos que falam que não, que a criança pode adquirir todos os sons até 7. Eu, como sou fonossaura, como diz o outro, e aprendi que até os 5 anos eu prefiro por causa disso. Porque a criança com 6, 7 anos, ela já tá com maior compreensão do mundo que ela tá vivendo. Já tá inserida aí na escola, já tá... Isso, já tá aprendendo as letras, que é outra coisa que também me dá até uma aflição de falar. A gente chega lá numa escolinha de educação infantil, 3, 4 anos, as crianças vendo números, letras. Calma, gente, vamos devagar. Daí, então, vamos... Daqui a mão, querida, dá. Calma, gente, vamos devagar. Vamos se compadecer juntos, porque eu, como professora, isso me dói. Eu quero descer. Quem disse que uma criança de 3 anos tem que saber? Mas tu sabe que os pais têm muita culpa, porque os pais pressionam as escolas a quererem o letramento logo aí de início. Eu, como professora, já vou me defender. Mas assim, ó, eu também sou totalmente Não é questão de pressionar as escolas, é que o filho do meu amigo faz. Comparam. Ai, gente. Olha, tu tem uma filha só, mas se tu tivesse 2... Gente, um nunca vai ser igual ao outro. Imagina uma sala de 20 alunos. Eu fico enfurecida quando eu vejo crianças tendo que escrever letras, números, com uma idade mínima aí. Dói o coração daquele pai que chega e fala assim... Porque todo o estímulo que poderia estar sendo feito não está, né? Dói, assim, o coração daquele pai que chega e fala assim... Ah, ele não fala nada. Aí você vai e começa a brincar. A, B, C, D. Aí ele fala o alfabeto todo em inglês. Aí você vai e começa a brincar. Ele fala as cores em inglês, mas em português ele não sabe. Uma criança de 3, 4, 5 anos. Aí existe a hiperestimulação para uma coisa e a hipoestimulação para outra. Então ele não fala por quê. Mas se ele fala o A, B, C em inglês, se ele fala todas as letras, os números, as cores, as formas em inglês, por que ele não fala em português? Tela. Porque ele adora assistir vídeo em inglês. Adora. Então vamos trocar. E o pai acham que é mais interessante que ele já aprenda. Como é importante a gente... Como esse episódio aqui vai estar, acendendo uma luzinha vermelha aí para muitos pais. Isso. A questão do, que bonitinho, como ele fala assim, bonitinho, que é o errado, às vezes, muitas vezes, né? E esses conteúdos aí, a questão da brincadeira, do estímulo. Sim. Porque tem coisas fáceis que os pais podem fazer, né? Eles podem aprender. Claro. Né? E indo no consultório, conversando, interagindo, eles podem aprender também, né? Com certeza. A gente fala que o atendimento, né, o processo terapêutico, que são ele é constituído dos atendimentos individualizados, das orientações parentais que são para os pais, né? A gente chama pai, a gente chama mãe, a gente chama os dois juntos. Tem o momento dos dois também. Isso. Porque eles pensam diferente? Com certeza. E a grande maioria chega assim, porque meu marido acha que ele não tem nada.
Não é que eu digo assim, que não tem nada, sabe? Existe. Então, antes da gente gerar qualquer confronto entre o casal, vamos ouvir um, depois a gente ouve o outro. Sim. Eu solicito sempre que exista esse intercalar. Uma vez traz o pai, outra vez traz a mãe, para eles ficarem inclusos no processo terapêutico. Ah, tá. Mas daí tu diz uma vez traz o pai no consultório mesmo, junto com a criança. Isso. Tipo assim, tá. Só a mãe que leva, só a avó que leva. Não, é importante que todo mundo leve pra criança ver que o pai vai, que o pai entra, que o pai conversa com a Grazi ou com o fono, que o pai senta, que o pai brinca, né? Porque a gente tem muito, assim, da criança chegar, o pai sentar no sofá, ficar no celular e você falar... Porque já trabalhou o dia inteiro, né? Daí acha que quando chega... por isso que a gente fala que a mulher, ela faz tudo, né? Isso. A mulher não pensa assim, vou chegar e vou sentar e vou, né? Muitos homens, infelizmente, pensam isso, né? E é triste. Outra coisa que eu percebo nos teus atendimentos, não que eu já tenha ido em algum, não isso, mas por tu estar postando e mostrando, eu adoro acompanhar, o uso de brinquedos. Tu usa bastante elementos que não precisa ser um brinquedo comprado, mas tu usa muitos elementos para brincar, né? Sim. Brinquedos básicos. Sim. Loucinha, carrinho, animais em miniatura, animais maiores, massinha de modelar, jogos de encaixe, quebra-cabeça, ludo, dama. Olha. Eu tenho criança que chega pra mim, Dani, com 4, 5, 6, 8 anos que não sabe o que é um dado. Olha! Meu Deus, na nossa época, né? Que não sabe o que é um dado. Como a gente brincava. Claro, não tinha... o joguinho no computador, não tinha o joguinho no celular, né? E aí a gente tinha que aprender a brincar, né? E a gente aprendia a brincar e aprendia que tinha que esperar o outro, que tinha um vencedor, que tinha cada um fazia a sua vez, que às vezes você conseguia chegar lá na frente, mas você tinha que voltar, né? Isso. O jogo de tabuleiro... Lidar com as frustrações também, Perfeito. porque tu pode perder. Isso. Tu não Aqui tem que não. ganhar. No celular, não. Você vai, ou você compra pra passar de fase, ou você volta, né? Você espera que daqui a pouco vai ter 5 vidas, você vai ganhar de novo, né? São situações que não existe mais aquele olhar com cuidado, né? Outra coisa que eu sempre falo pros pais, não adianta encher a sala de brinquedo. Super estímulos e não... Porque não vai brincar usar. com nada. Né? Uma orientação recorrente, assim, quando a gente começa o processo terapêutico de atraso de linguagem, é o simbolismo. Então, a gente vai dar símbolo àquilo que ele tá fazendo. Então, quantos brinquedos ele tem na sala? Ele tem um baú desse tamanho, cheio de coisa, ele tem um monte de carrinho, e fica onde? Fica tudo na sala. Então, nós vamos tirar tudo, e você vai dar 3 a 4 brinquedos para ele, durante 2 semanas. Ele vai enjoar. Não. Você vai ter que mostrar pra ele que dá pra não enjoar com aqueles brinquedos. Dá outras possibilidades com o mesmo brinquedo, né? Isso. Mas eu vejo que isso deve ser difícil pros pais. Porque assim, eu tenho outra visão porque eu sou professora. Mas assim, o pai que não teve isso, ele aprender do zero... Para eles deve ser complicado. Eu lembro que na nossa época, vou falar nossa, né? Eu tô incluindo eu e tu aqui. Mas, tipo, na nossa época, quando tu fazias aniversário e ganhava os presentes, tu podias abrir todos e usar todos. Hoje eu já vejo diferente. Hoje eu já vejo que a criança sabe o que ela ganhou, mas os pais vão dando alguns para ter uma novidade. Não tudo de uma vez só. E é o correto, né? Sim, com certeza. Porque daí vai explorar alguns... vai descansar, vai ver outros e assim, essa brincadeira vai se tornando constante. Uma das perguntas que a gente faz no processo de avaliação é assim, quanto tempo ele permanece com o brinquedo? Quanto tempo ele tem atenção? Você acha que ele sabe o que é aquele brinquedo? Para que serve aquele objeto? Para ver se o pai tem a real noção e o próprio, quando eu falo pai e mãe, assim, Sim. a própria questão de observação, né? Muitas vezes eu faço as perguntas e falo assim, não sei. Sabe que eu nunca percebi? Porque não observou mesmo. Na outra semana, Grazi do céu, Daí ele faz passou a observar. tudo que tu fala. Falei, viu?
Você teve o olhar. A gente precisa, eu digo muito, virar a chave. Pra você enxergar que, sim, não é só dar comida, dar banho pra ver as coisas. É estimular. O banho é um estímulo, né? Às vezes o pai acha assim, o meu é bebê. Bebê não precisa, né? Dar banho, aquela rotina, né? Do banho. Eu ficava muito chateada nas creches quando eu via aquela coisa assim, né? Vem, o próximo, banho. Tá. Vem, o próximo, banho. Tá. E sem estímulo. Porque é o momento do bebê. É o indivíduo, é um de cada vez, não é em série. Sim. Porque em creche é muito assim, né? São 2 profissionais para 12 crianças, acho que bebê. Até 16 crianças. E tem a rotina, porque daqui a pouco vem a comida. Sim. Então tem que ser rápido. Mas, quando tá aquela criança ali, que em casa, de repente, né? Geralmente, o pai dá um banho numa criança, depois na outra, se tem mais de um filho. É o momento do estímulo. Sim. Tanta coisa dá pra fazer, né? Muita coisa. O barulhinho da água, o passar a mão no rostinho, um brinquedo de água que leva. Sim, livrinho, pode. Os livrinhos que vão na água. Isso. Mas Graça, tu falou que não pode porque tem letra e número. Não é. Não é a questão. É a criança pegar, é a criança olhar, é você ter aquele momento de ler a história pra ele, né? Dele afundar o livro, do livro voltar, do livro ficar lá embaixo, da gente apertar o livro e sair a água. Cada situação tem muita coisa pra contribuir, muita coisa pra explorar. Só basta ter um pouquinho de conhecimento, aprender um pouquinho. E o pai que ele quer, quando eu falo pai também, né? Pai e mãe, quando ele quer, ele pode buscar esse conhecimento, pode buscar essa ajuda para poder. Isso é só resultado positivo. Com certeza. Esses dias a gente tava lá em casa, vou contar uma coisa bem pessoal agora. Eu sempre gostei de jogos assim, né? E os filhos gostam de jogos. Só que já estão tudo grande, né? Daí fomos passar um final de semana um dia num sítio dos amigos. Ninguém mexe na internet. Ninguém mexe em celular. Veio um jogo pra gente jogar. Eu adorei. Sabe assim, me lembrou a infância, do tempo que brincava. Compramos o jogo. Qual é o jogo? A Camila sabe o nome. Fala o nome aí, filha. Eu tenho, depois eu vou te passar. É um jogo... vocês não estão vendo. Sim, o dos cubinhos. Gente. Que você tem. Dos cubinhos ou do triângulo de dado? Não, é um jogo. Dominó. Que mistura. É tipo dominó. Isso. Só que é como se fosse baralho e dominó Isso, juntos, que tem as regrinhas. E as pecinhas são em triângulo? Não. O que eu tenho é o formato de dominó. Que delícia! Ela teve um dia que não quis ir pra academia, tá? Pra ficar jogando comigo e com o Xande. 2 adultos lá jogando, veio a terceira adulta. Que coisa gostosa. Quanta coisa a gente conversa nesse momento, né? Um quer ganhar, o outro quer ganhar, o outro perde. Tudo isso é uma discussão gostosa. E olha a memória afetiva. Memórias afetivas que vão se constituindo aí. E por que não fazer com as crianças, né? Isso. Quando eu falo da questão do jogo de tabuleiro, eu lembro que, meu Deus, um dos meus maiores desejos no Natal era ganhar banco imobiliário. Ai, que delícia. Meu Deus. Depois era o detetive. Isso. Né? Que, querendo ou não, do lado do banco imobiliário não foi muito bom pra mim, porque, né? Tu não gostava das exatas. Mas o detetive, eu sou assim, eu consigo... ver aquilo ali e será que foi assim? Será que vai ser assado? Tanto que a minha filha fala pra mim, ela diz, mãe, não dá pra assistir série com você nem filme, porque começa, não, eu já desvendo, começa, eu já desvendo, já sei quem matou, já sei quem roubou, já sei quem eu conheço uma pessoa bem parecida. E aí ela existe como é que fala? Home. Aqueles lugares que você entra, que você tem que é um espaço. Ela foi a Porto Alegre e... que é tipo um detetive, mas em... Escape room. Isso. Ela disse, mãe, eu tenho uma vontade muito grande. Eu falei, o quê? Mas ao mesmo tempo não, mãe. Eu falei, por quê, filha? Porque assim, eu acho que a gente vai chegar no primeiro cômodo, tu já vai desvendar. Mas eu queria te botar à prova. Mas isso é em função do detetive que eu jogava muito. Eu queria sempre ser quem descobria. Tá vendo? E eu descobri. E isso aí vai levar pra caminhos até profissionais, né? Tu poderia estar num caminho desse aí, né? Sabia que eu já pensei em fazer fonoaudiologia forense? Já pensei em fazer. Mas aí a vida me levou pra oncologia. Sim.
Ô, Grazi, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Eu queria muito falar do teu papel na Casa Biel. Eu vou falar de fora, né? Porque eu sei que tu tá muito lá dentro, mas eu vejo muito de fora. Eu também vou na Casa Biel, vejo os atendimentos e tudo, mas vou falar como alguém que entra e conhece pelo teu olhar. Uhum. Aquilo lá, aquele ambiente é muito amor. Uhum. É só amor. Quem acha que vai ver doença, não vai ver doença. Vai ver muita gente bem, muita gente fazendo coisas boas. E tu, Grazi, tu é uma pessoa que parece que aquilo lá é a tua alma. Tu te entrega 100% na Casa Biel. Uhum. Eu sou apaixonada pela fonoaudiologia, né? Sempre fui assim. Não sei fazer outra coisa. E já passei por várias situações, né? Eu participei em cooperativa de médico, eu trabalhei em hospital, eu já trabalhei em instituição para autismo, eu já trabalhei em vários locais. E acredito muito que a gente tem que investir nas nossas crianças, porque me preocupa muito o futuro de todos nós, e principalmente dessas gerações que estão vindo agora. E ali, eu tenho uma formação em disfagia, que é a dificuldade da deglutição, então eu já trabalhei muito em hospital. E a minha parte oncológica sempre foi voltada para adultos. Eu nunca tinha trabalhado com criança oncológica. Nunca. Né? Eu tenho uma experiência larga em laringectomizados totais. Tenho, né, gente que passou pela minha vida que veio sem laringe e a gente colocou. Muito assim. Minha experiência é glossectomizados, que é sem língua, sem lábio, né? Que a gente tem que ensinar a comer novamente. Mas um dia eu tava na minha casa e eu vi na televisão o Júnior e a Andréa. Eu lembrava... Na época do Força Biel? Não, agora. Há 3 anos atrás. Eu lembrava da campanha, mas eu não os conhecia. E na hora eu falei, vou lá. Tocou o coração. Peguei o telefone, Sem conhecer nada. Nada. Cheguei lá quando a casa não era a casa, né? Eu cheguei, conversei com a Andréa durante 3 horas e não saí nunca mais, né? Ontem... eu tava em casa... Vocês são muito ligados, assim. Eu vejo que vocês pensam juntos, vocês realizam juntos, vocês estão sempre planejando além de eu ter o Júnior e a André como meus chefes, eu tenho eles como meus incentivadores. Ontem eu falei isso pro Júnior ainda. Eu disse pra ele, eu falei, muito obrigada por vocês existirem na minha vida, porque esse espaço aí... eu tenho que me segurar aqui. Porque esse espaço aí, hoje dá um novo significado para eu acordar. Olha. Né? E qual é a tua frequência lá? Eu queria todo dia, toda hora, todo instante. Na verdade, a minha frequência não existe, né? Mas os meus dias objetivos para atendimento são segundas à tarde, quintas e sextas o dia inteiro, né? Mas eu tenho horário para entrar, mas não tenho horário para sair. Não tem horário para sair, né? Porque esses dias eu fui lá num sábado e a senhora estava lá. Então não tem criança aos sábados, né? Nesse dia teve, né? Foi por isso que tu foi. Foi um caso que foi preciso, né? A gente tem uns atendimentos de urgência, mas né? Mas a criança vai pro seu lar, vai com a sua família e vocês ainda continuam lá, né? Isso. E planejando e pensando em coisas. Isso, eu atendi. Aquele dia eu atendi, a gente fez a sessão e quando chegou eu tava lá, escrevendo, né? Porque a gente tem muito... Não, tempo. E existem muitas situações que a gente tem que parar o que tá fazendo e acolher, e sentar, e brincar. Porque a questão do acolhimento é muito importante. Sim, sim. E a criança... E a questão... com a família, eu digo com a criança também, porque ela tem que ter confiança em ti, né? Ela tem que gostar de ti, não sei se é essa palavra, ou gostar, mas ela tem que ter essa confiança, esse aconchego em ti para poder conseguir conversar, né? A entender o que tu precisas passar, né? Eu tenho o meu...
eu tenho um jeito de trabalhar, né? Eu fui educada com bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada, com licença. Isso são palavras funcionais de linguagem, de fala, desenvolvimento de fala. E eu falo isso pros pais, né? Então, assim, só pode pegar um brinquedo se guardar o outro, senão não vai rolar. Claro. Né? São regras, tudo precisa ter regras. A tem vida que ter uma rotina. Isso, uma rotina, uma regra. Tanto que as meninas, assim, elas falam, ai, lá vem a tia Grazi. A tia Grazi é bruxa, a tia Grazi é brava. Agora vê se alguém quer sair da sala da tia Grazi. Claro que não. Né? Olha quantidade criança de coisas. Pede limite, criança pede organização. É isso, né? E ali, Dani, a gente lida com situações que nos fazem parar e refletir diariamente. Porque se você olhar o que esses pico-ruxos eles enfrentam, sabia que a quimioterapia de criança é muito mais forte do que a de adulto? Ah, é? Que um adulto não suporta uma quimioterapia infantil? Olha, não sabia. Né? São coisas que eu também não sabia. São guerreiros, né? São coisas que eu também não sabia. A gente né? tem muito que aprender. Eu vejo assim, que em relação a isso a gente tem muito que aprender. Sim. E quanto mais a gente poder estar lá, mais a gente vai aprender. Falar, divulgar. Sobre o assunto. Eu acho que, olha, eu poderia ficar falando contigo sobre isso até amanhã. Mas tu acredita que já tá acabando o nosso tempo aqui? Jesus, já! E como o nosso tema principal era se tem idade certa para a criança começar a falar, e eu achei muito legal que tu já chegasse e dissesse, sim, tem. Então, quem tá assistindo a gente e que tem essa dúvida, que acha que é igual o pai, é igual a família que é assim, então que acenda um alerta, né, Grazi? Isso. Que procure, pela criança, é por um bem maior, que procure um profissional, assim como tu, como tantos outros que temos, né? Que temos muitos bons. Muitos. E, assim, agora pra gente finalizar, que tô muito contente com a tua participação aqui, queria que tu deixasse ou uma mensagem, ou algo que tu, relacionado à tua profissão, ou algo que tu leva pra tua vida, mas que tu pudesse deixar essa mensagem aqui pras pessoas. Dani, eu acho que uma coisa que eu tenho colocado muito, assim, né, no meu Instagram, é o acreditar. Acho que hoje em dia a gente precisa acreditar que a gente é capaz, que o nosso filho é capaz, que a gente pode chegar longe, que existem meios, né, de evoluir, de se recender, de várias coisas. Então, assim, acreditar na criança, acreditar na família, que pai e mãe podem ajudar sim, né? Acreditar no outro, que o mundo vai se transformar numa coisa muito melhor. Eu espero isso. É isso aí. Acredito muito nisso também. Acredita? Muito. Tá vendo? Acreditar. Se a gente não usar essa palavra acredito... E a palavra tem poder, isso, né? Com certeza. A gente tem que falar bastante isso pra acontecer. Grazi, estou muito feliz com a tua participação. Muito obrigada. Assim como eu te falei, eu vou deixar tuas redes sociais para as pessoas te conhecerem. Tu tem o teu consultório, tu estás também na Casa Biel. Então, que as pessoas te conheçam e te procurem, tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço. Acho muito importante, Dani, né? A gente ter podcasts assim que mesclam os assuntos, porque a gente tem que muito compartilhar informação. É isso aí. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Estou bem feliz com a participação. E até o 3º episódio do Dani Pod. Tchau! Gente, voltei aqui bem rapidinho para falar dos doces que agora a Grazi vai poder saborear da Boa Mesa Gourmet. São docinhos deliciosos, vocês precisam conhecer. Também vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Tchau!